Que novidades AWS, depois de mais de 3 meses longe, ao som de quem? AC/DC, melhor banda de rock de todos os tempos, tocando Back in Black, e é com isso, com essa energia maravilhosa que a gente começa as novidades da AWS aqui para vocês, tá? Obviamente que a gente ficou tanto tempo aqui longe de vocês, preparando um material bem mais interessante, com muitas caras novas esse ano, e começa comigo, o melhor apresentador de todos, o mais bonito, lindo, modesto e humilde, Thiago Sagara. Vamos lá, voz do além! Bota aí as novidades. Então, para você que caiu de paraquedas aqui e quer se atualizar com as novidades agora em 2025, esse quadro aqui da rede, da rede barra da mídia, a gente traz todas as novidades da AWS que aconteceram no último mês, nesse caso nos últimos 3 meses, e a gente tenta comentar aqui, mostrar alguns laboratórios para vocês sobre essas novidades, tá? Hoje a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre Database e Machine Learning, barra storage ali também sobre alguns pontos, e eu vou compartilhar com vocês as novidades que aconteceram nos últimos 3 meses, tá? Obviamente que pela quantidade de tempo tem muita novidade que saiu, trouxe aqui só as principais para vocês, tá? E aí já começando com o pé nas costas, vamos falar sobre Database. A gente começa com Database. E a primeira novidade é que agora o DMS, que já existe um serviço do DMS chamado DMS Serverless, então é o Data Migration Service mais Serverless, ele agora está suportando como Search Endpoint ou S3. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você tiver um CSV ou um Parquet, você consegue usar o DMS para fazer a conversão e jogar isso dentro de uma database. Na prática, você consegue pegar ali o seu CSV ou qualquer Parquet que você tenha e já jogar direto para uma database. Obviamente, você precisa ter todo um esquema ali, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês na prática, tá? Então, aqui é a telinha do DMS. Tá aparecendo aí, vai do além? Tá aparecendo. Tá querendo telinha do DMS. Aqui na telinha do DMS tem o Migrate Endpoint. Quando você dá um Create aqui do Endpoint, você tem esse monte de coisa aqui que não serve para muita coisa. Mas aqui embaixo, dentro do Search Endpoint, vou colocar aqui S3 Endpoint. Beleza? Aqui no Search Engine, você já consegue selecionar o S3, você escolhe ali o S3 que você tem aqui a sua estrutura de tabela. E é aqui que a coisa fica interessante, porque obviamente que um CSV ele não tem estrutura de tabela, então você precisa montar a estrutura de tabela. Mas tem uns exemplos aqui dentro da documentação da AWS, você consegue criar esses exemplos de esquema de tabela e automaticamente você consegue migrar um CSV para dentro de um RDS, por exemplo. Bem interessante essa novidade, tá? Novidade que sai no dia fevereiro, 5 de fevereiro, perfeito? Ainda falando sobre o DMS, agora o DB2 foi lançado em 2023, dentro do Reinvent de 2023, 2 anos atrás, e agora o DMS também já está suportando fazer a conversão de esquema para o DB2. O que isso quer dizer na prática? Você consegue logar dentro do seu DB2 antigo, dentro de um banco da IBM, por exemplo, e fazer a conversão para dentro do RDS em DB2. Então aqui ele está fazendo uma migração homogênea, beleza? Interessante a novidade, tá? E aí, trazendo uma sequencinha de Extended Support. Extended Support, para quem não sabe, a gente fez uma live no ano passado, essa extensão de suporte foi lançada no ano passado, a gente tem uma live disso, né, Voz Além? A gente lançou em fevereiro do ano passado para falar do Extended Support, e agora a AWS ela tem todo um calendário ali de Extended Support. Esses calendários podem ser vistos dentro da documentação da AWS. Eu vou deixar um link da documentação do calendário aqui para vocês, mas tem tanto do calendário do MySQL quanto do calendário do Postgre. E o mais importante aqui nessas novidades é o quê? É que agora em março, na verdade, semana passada, em março, algumas versões, tanto do MySQL quanto do Postgre, eles entraram em Extended Support. Então, preste atenção se você está dentro dessa versão, porque possivelmente vão cobrar vocês ali, no caso do RDS, ele te cobra pela execução e pela quantidade, pelo tamanho da máquina, e isso tende a deixar o seu banco muito caro. Então, se você é cliente da rede, ou se você não é cliente da rede ainda, os TANs fazem esse trabalho de avisar vocês e é o melhor processo para você migrar sua database. Mas fique esperto, porque já foi atualizado, e já está cobrando Extended Support para a versão 5.7, tudo que é 5.7 do MySQL e tudo que é 8 e 11 do Postgre, se eu não estou enganado, tá? Vamos confirmar, né? Tá aqui? Ah lá, exatamente. Dia 1º de... não, ou 12, não é nem 11, tá? Então, dia 1º de março começou ali a extensão do Extended Support para Postgre 12, tá? E ainda falando sobre RDS, o RDS, ele lançou
o RDS, quando você sobe, você tem diversos logs que você consegue habilitar. O log de erro, o log de acesso, e enfim. E agora lançou um log de autenticação. Quando você vincula o RDS com o IAM, você agora tem um log de autenticação. Isso só está suportando em algumas databases, tá? Então PostgreSQL suporta, MySQL suporta, MariaDB suporta, e é isso aí. Tudo que a Aurora ali para essas versões também suporta. O interessante aqui é o quê? Que você consegue ter um log de audit dentro de autenticação da sua base. Então, para habilitar isso, se você tiver dentro dessas versões... Deixa eu pegar uma versão aqui. Você vai lá em Modify, se a versão estiver no ar, ou você habilita se você está subindo. Dentro de Modify, você tem lá embaixo, aqui na parte de Monitoring, tá vendo que tem aqui, ó, habilitar o log export. Você habilita ali o log de erro de autenticação para dentro do database, você consegue automaticamente ali monitorar ali, ter a sua auditoria de logs de acessos de erro, de autenticação com erro dentro do seu database. Novidade okzinha ali para quem quer, para quem gosta do dia a dia, né? E ainda no database, saiu bastante coisa de database. E aqui especificamente falando de instâncias, né? O M8G e o R8G, ou seja, M8 para família em geral e o R focado em memória. Exatamente, o R focado em memória RAM. E eles já estão suportando em algumas regiões novas. Agora está suportando ali em Estocolmo, Espanha, etc e tal, mas o que eu queria trazer aqui importante para vocês é o quê? A família 8 da AWS, para banco de dados, ela foi lançada no ano passado. O mais importante é que nem são necessariamente as regiões, é que o quê? Se você estiver usando o RDS e ele suporta tanto PostgreSQL quanto MySQL e o próprio MariaDB já suporta famílias 8, faça um trade-off para você migrar para a família 8, porque além dela ter um performance maior, ela tá com um ganho ali de preço, tá? Então fazia tempo que eu não via a AWS lançar versões novas com preço menor. E agora essa versão lançaram com preços com 27, 29% ali de preço barra performance de ganho, tá? E aí ele coloca preço barra performance que não necessariamente são 27% de redução de custo, é 20% de redução considerando preço e performance para dentro da sua instância da família 8. Perfeito? Seguindo agora, a gente tem a versão 11.7 do MariaDB dentro do Preview Environment. E aí só um parênteses, o que é o Preview Environment? Dentro do RDS você consegue testar versões novas, que não são novas na engine, são novas pro RDS, você consegue testar antes de todo mundo, que é o que eles chamam de Preview Environment, perfeito? Então, isso é uma opção que você tem ali de testar essa versão, a versão 11.7 do MariaDB. Foi lançada no começo desse ano, se eu não me engano. E qual que é a coisa interessante que tem no 11.7? Ele já está suportando vetor. E se você está acompanhando as lives aqui de novidades há algum tempo, você sabe que a palavra vetor e a palavra inteligência artificial andam juntas. Então, o PostgreSQL, ele normalmente suportava ali vetor, e a MariaDB agora está suportando vetor também na versão 11.7. Na prática, você consegue testar e usar essa database, por exemplo, para você usar um RAG da vida ou para você conseguir fazer as integrações dentro de inteligência artificial dentro do seu ambiente. Perfeito? E aí, esse vídeo vai ficar longo, maravilhoso. Vocês vão estar comigo aqui muito. Falando agora de Elastic Cache, tá? Elastic Cache é a versão de Redis, a versão de toda a parte de cache que você consegue usar o Redis, o Memory Cache e qual que é o nome do outro? VaultK, que é a nova versão, que é a resposta da AWS para o Redis. Você consegue fazer trade-off de um para o outro, tá? Qual que é a vantagem agora? Você consegue habilitar com um clique, isso já tinha no RDS para o EC2, você consegue habilitar a conexão do Elastic Cache dentro do EC2. Então imagine que, sei lá, você está usando, sei lá, seu WordPress dentro de um EC2. E você quer habilitar cache dentro dele. Agora você consegue fazer a conexão do EC2 com o Elastic Cache com um clique só. Deixa eu mostrar isso para vocês na prática. O mais importante aqui, tá? Eu tô aqui dentro do Elastic Cache, dentro do VaultK Caches eu tenho o meu cache, perfeito? E aqui embaixo, dentro de Connections, eu tenho aqui, ó, Connect Computing Resource. Eu consigo dar um setup, escolher a instância ali, vou pegar qualquer aqui, e dar um setup aqui, ele automaticamente vai criar ali todas as roles, todas as conexões, tudo que é necessário para você conectar o seu EC2 dentro do cache. Importante, aqui é só conexão, tá? Ele não vai configurar o seu WordPress
para usar o cache, ele vai garantir que a EC2 vai ter todas as permissões, todo o security group, estar na VPC certa para você conseguir conectar estar na VPC certa não, já precisa estar na VPC para você conseguir chegar a um outro. Mas ele vai garantir essas conexões tanto de IAM quanto rules para você acessar tanto o cache da sua EC2 direto. Interessante, qualquer coisa que deixa tudo one click fica melhor para nós, tá? E aí a gente vai falar agora de Aurora Postgre Limitless. Ponto importante, tá? E aí deixa nos comentários aqui, eu já vou dar a resposta, mas deixa nos comentários de qualquer jeito. Qual que é a diferença do Limitless para o Serverless dentro do Aurora? E aí já vou dar a resposta para você. O Serverless, ele escala de forma horizontal. Perfeito? O que isso quer dizer? Que você não precisa se preocupar em alocar mais recursos, ou seja, alocar mais instâncias para o seu Aurora Serverless. O Limitless, ele escala isso de forma automática, mas ele escala horizontalmente, tá? Então, aquele conceito de scale in, scale down, ou scale up, scale in, scale out, scale up, scale down, ele tá meio tá aqui dentro desses dois conceitos. O Limitless, ele é um lançamento recentemente novo ali, praticamente novo da AWS, e a vantagem agora é que ele já está suportando 16.6. Na prática, isso quer dizer, o que o Limit faz que o Serverless não faz? Ele, em vez do Serverless ele escalar com várias instâncias ali, você tem um endpoint só, dentro do Postgres ali no Limitless, você manda para um cara só, ele distribui isso em várias instâncias, em vários poderes computacionais. Na prática, você vai usar isso para quê? Você está usando BI, normalmente é melhor você usar um BI, um Analytics, é melhor você usar o Limitless do que o Serverless, porque você vai pagar de forma mais justa, vou colocar dessa forma, perfeito? Fechando a parte de database, a gente tem agora o RDS Custom para SQL Server suportando 64 teras de storage e 256 mil IOPS dentro do IO2. Por que isso é importante? Antes dessa novidade, você conseguiria subir IO2 dentro do RDS para rodar uma função da vida, por exemplo, se você fosse do mercado financeiro, mas você ficava limitado ali a 16 teras de database ou tá aqui, 64 mil IOPS. Perfeito? Agora, usando o IO2, então eles não lançaram uma versão nova de storage, né? Usando o IO2, você já consegue ter 256 mil IOPS e uma base de 64 teras, o que encaixa muito bem, sobretudo para quem está usando a função mesmo, tá? Porque é uma base de dados, função da função sistemas, é uma base de dados voltada para o mercado financeiro, que normalmente tende a ser uma base muito grande. Então, se você estava, normalmente a estratégia é, se eu estou chegando perto de 16 teras ali dentro do RDS, eu precisava dar um passo para trás e ir para EC2 porque o RDS acabava não me suportando. E agora eles já conseguiram lançar isso e graças a Jesus a gente vai conseguir usar o RDS para rodar databases como a função, não necessariamente a função, perfeito? E aí agora vamos falar de storage, né? No storage a primeira novidade é que o FS está suportando agora para Access Point 10 mil acessos por File System. Antes disso você tinha 1000 acessos só no File System e aqui o que é Access Point? Imagine que Access Point é toda a entrada, tudo que você precisa entrar dentro do FS, você meio que cria um access point, um endpoint ali. Então, se você tinha um usuário, cada usuário usaria meio que um access point, basicamente, dessa forma. A vantagem é que antes você tinha 1000 e agora a AWS escalou de forma fantástica aqui em 10 vezes, mandando para 10 mil essa quantidade de access point dentro do EFS, tá? E aí falando de EBS, saíram algumas novidades de EBS, sugiro fortemente vocês procurarem EBS ali dentro das novidades que saíram nos últimos 3 meses, eu vou trazer só 2 aqui que são as mais interessantes. Agora, dentro do console da AWS ou via API, você já consegue ver o tamanho total da sua snapshot. E vou falar para vocês porque isso é importante. Antes dessa novidade, você só conseguiria ver o tamanho do diferencial do seu snapshot. O que isso quer dizer? Que se o seu snapshot tivesse 10 gigas, mas de um dia para o outro ele só mudou 1 giga, dentro da sua console do seu API ele ia mostrar só 1 para você. Agora você tem a opção de mostrar o tamanho total do seu snapshot. Então, se o seu snapshot tem 10 gigas e dentro do seu incremental ele aumentou em 1 giga, ele vai mostrar 1 do tamanho do incremental e ele vai mostrar o 11 ali ou o 9 dentro do tamanho total do seu snapshot. Isso é interessante porque você acaba monitorando de forma mais eficiente e melhor, criando ferramentas de monitoração ou ferramentas de análise melhor para utilizando essa coluna ali do full snapshot, tá? Interessante, sobretudo, para quem tá pensando em observabilidade. E ainda falando de EBS, o GP3 com o IO1, que foi a primeira versão do IO, ele tem ali seus limites de tanto de IOPS quanto de tamanho, ele foi lançado agora por Dedicated Zone. O que é o Dedicated Local Zone? Se vocês, deixa eu pegar uma console aqui, beleza.
Dentro do EC2, quando você entra dentro da janela do EC2, se vocês forem aqui do lado direito, vocês vão ver que ele tem várias opções, né? E uma dessas opções são as zonas. Então, quando você cria se você quer utilizar uma zona local, ele mostra todas as zonas locais, ele mostra aqui também. Então, sei lá, eu tô aqui dentro da Norte Virginia e eu quero a local zone de Buenos Aires. Perfeito? Então eu consigo ativar o data center de Buenos Aires, ou seja, vou acessar o Buenos Aires no Norte Virginia dentro da minha região de Norte Virginia. Aqui é meio complexo, porque mesmo pra gente Brasil, Buenos Aires estando fisicamente mais perto, o que significa necessariamente que tem uma latência melhor, a organização e a gerência dessa local zone é de Norte Virginia. O que isso quer dizer na prática? Eu ainda preciso ir para Norte Virginia para chegar para Buenos Aires. Então, na prática, isso não acaba se a decisão for só latência, acaba não resolvendo muito, tá? Mas enfim, o mais importante é que agora você já está suportando ali GP3 em I/O1 dentro do Dedicated Local Zone, perfeito? E aí, o último ponto de storage é que o S3 Metadata agora já está disponível para todo mundo, já está em GA. S3 Metadata foi lançado no reInvent do ano passado. Se você acompanha as nossas redes sociais, vocês viram ali o lançamento em primeira mão. Eu e o Gui descobrimos isso para vocês. E o que é o S3 Metadata? Eles são metadados, você consegue interagir com os metadados do S3. O que isso quer dizer na prática? Imagine que você tem, sei lá, um sistema de logística e você tem vários buckets ali no S3 segmentados por categorias. Então tem a categoria de, sei lá, bolacha, e tem a categoria de biscoito, não, brincadeira. Eu tenho a categoria de bolacha e tem a categoria de, sei lá, grãos, separado em vários S3. Com o S3 Metadata, você consegue criar queries SQL para interagir com os metadados desses buckets. Então você pode chegar e falar assim, cara, quantos bolachas traquinas foram carregadas ali pelo meu sistema de estoque no último dia. Então você não interage com o dado, você está interagindo com o metadata do dado. Na prática, isso acaba te ajudando muito para quando você quer organizar ali e fazer uma higienização melhor dos seus dados. Muito eficiente para quem está fazendo o quê? Para quem está para um data engineer. E ele vai possivelmente começar a usar bastante esse cara, perfeito? E aí a gente fecha storage, tá? E aí a gente vai pro do momento, e caminhando para o final, falando sobre IA. Então, primeiro, a grande novidade aqui, né? A novidade de IA é que agora o Key-Business, que é a versão, vou colocar programável, né? A versão utilizável ali do Amazon Q, ele está suportando você tirar insight tanto de vídeo quanto de áudio. Então, a gente já tinha essa opção em algumas outras inteligências artificiais. Agora, com o Bedrock, você consegue usar o Data Automation para interagir ali com áudio e vídeo e você tirar insights dali. Na prática, isso quer dizer que você conseguiria usar, por exemplo, um vídeo da rede, todos os vídeos de novidades da rede, colocar dentro de um Bedrock e falar assim, cara, quero saber quais foram as novidades mais comentadas ou que o Sagara falou com mais emoção sobre Amazon Q. E aí ele vai conseguir tirar esses insights de todos os vídeos e mostrar para você o relatório. Interessante essa novidade, viu? Bem interessante mesmo. E ainda falando sobre Bedrock, agora o Bedrock está suportando Graphing RAG. Só recapitulando, o que é RAG? RAG é o sistema de Acknowledgement Base da AWS. Na verdade, de inteligência artificial. O que é isso? É basicamente toda a base de dados que você usa para você fazer o treinamento e você coletar a informação da inteligência artificial. O que é o Graphing RAG? Ele usa grafos, além de usar o Acknowledgement Base, ele usa grafos para fazer essa correlação. Sagara, você cuspiu um monte de coisa, eu não entendi bulhufa nenhuma. O que isso quer dizer na prática, tá? Isso quer dizer na prática que, imagina o seguinte, que você tenha uma base de clientes, tem lá o cliente 1, 2, 3, cliente Voz do Além, cliente Sagara e cliente Caieiro, perfeito? Cliente Sagara, muito lindo, e os outros clientes, ok, perfeito? Só que aí você vai fazer a correlação. Beleza, cliente Sagara, muito lindo, Voz do Além, ok, e Caieiro, beleza? Você tem essa base de dados ali. E aí, dentro das outras colunas, você também tem idade, você tem certificações, etc. Se você usar um RAG puro, sem grafos, a correlação que ele vai fazer é um pouco fraca, vou colocar dessa forma. Com grafos, ele vai conseguir ter uma vetorização melhor e ele vai utilizar o Amazon Netumni para você conseguir fazer uma correlações melhores. Então, além dele vincular o muito lindo ao Sagara, ele vai vincular o muito lindo ao Sagara e, sei lá, o Sagara é lindo porque a mãe e o pai dele são fantásticos, entendeu? Então ele consegue fazer esse tipo de correlação muito além do que um RAG. E a novidade agora é que o Bedrock está suportando grafos, tá? Obviamente que eu dei exemplos genéricos, né? Apesar de eu ser lindo. Mas o grafos, ele, para
para BI e para correlações onde você tem uma necessidade de conexões muito forte, ele acaba sendo melhor. Perfeito? E ainda falando sobre inteligência artificial, saiu agora a integração do Amazon Key Business também com o Word e com o Outlook. O que isso quer dizer na prática? Que quando você cria uma aplicação dentro do Amazon Q Business, você consegue utilizar a própria aplicação que você tem para integrar essas duas ferramentas da Microsoft. Na prática, isso quer dizer o quê? Que você consegue digitar, na hora que você está digitando ali no Word, por exemplo, você consegue pedir para ele revisar aquilo que você digitou, aquela política, ou qualquer coisa que você digitou no Word, e utilizar uma inteligência generativa para ou corrigir ou gerar novas coisas, tá? Deixa eu mostrar para vocês na prática. Eu tenho uma aplicação aqui dentro do nosso laboratório. Então eu tenho uma aplicação chamada Application VPLG9 e aqui na aplicação tem os integrations, tá? Então dentro dos integrations eu consigo adicionar uma integração. E aí dentro da integração eu tenho ali as duas integrações novas, tanto o Outlook quanto o Word. Então se eu clicar em Outlook eu vou pedir para ele, vai pedir um nome, então voz do além integra, e aqui ele vai pedir o Tenant ID, tá? Tenant ID é meio que tipo a identificação do seu tenant dentro da Microsoft Office 365. Se você dar uma googada de como pegar esse Tenant ID, é assim mesmo, tá? Você vai conseguir chegar ali no Tenant ID, você copia esse ID, coloca ali e meio que a sua... Olha lá, tá aqui. E meio que a sua integração vai começar a ser trabalhada, tá? Então eu não vou mostrar meu Tenant ID para vocês aqui, obviamente, mas funciona e funciona bem, beleza? Obviamente, se você tiver outras ferramentas como o Copilot, talvez você precisa fazer a avaliação para ver se vai compensar para você ou não, perfeito? E ainda agora, agora não é mais aqui, E aí a gente fecha IA, tá? E aí vamos falar da última novidade aqui, que é o quê? DW, né? Nosso Data Warehouse, que é o Redshift. O que foi anunciado agora no começo do ano é que o Redshift ele tá suportando agora o Storage Mode para Zero ETL Integration. Essa cara, mais uma vez, vem falando essas coisas que ninguém entende, né? O que isso quer dizer na prática? Imagine que você tenha uma tabela no seu RDS, sei lá, por exemplo. E nessa tabela você está falando que você tem o cliente 1, é o Sagara, e ele é um locatório. Ele entrou dentro de ele está alugando lá um Airbnb da vida, e ele entrou nesse Airbnb dia 1º de janeiro, perfeito? Então essa é a sua tabela. Sagara entrou dia 1º de janeiro. Airbnb não vai ficar ruim. Ele alugou uma casa no dia 1º de janeiro. Contrato de 36 meses. Só que depois de 12 meses, o Sagara saiu desse locatório e foi para outro lugar. Perfeito? A sua tabela ainda está falando que eu entendo dia 1º de janeiro e eu tenho mais um contrato vigente de 36. O que o Story Mode faz com o Zero ETL? Na prática, você não precisa criar nada. Ele utiliza ali o SCD2 e ele vai criar o quê? Vai criar automaticamente ali para você, né, por conta do Zero ETL, você obviamente precisa inserir informação que o Sagara saiu, mas ele vai criar uma tabela nova falando a data de vigência, o ano, a data de vigência e, por exemplo, quando o Sagara saiu. Então, com Slow Change Dimension, ele consegue fazer essas criações ali e você tem uma base histórica de tudo que aconteceu com aquele registro do Sagara. Perfeito? Bem interessante a novidade, sobretudo, novamente, né, se a gente estiver pensando tanto em um engenheiro de dados ou num cara que precisa processar bastante dados com o DW, acaba sendo bem bacana as novidades que saíram nesses últimos 3 meses para a AWS. Perfeito? E é isso, gente. Novidades de database. Falei muito hoje, mas a gente está 3 meses sem falar. Eu estava carente, com saudade de vocês. E estamos aqui. E compartilhem aqui os vídeos das novidades, tá? Porque dá um trabalho gigantesco. A gente precisa ficar ouvindo o Rafa cobrando a gente para vir gravar aqui. E a gente está com carinhas novas esse ano. Então acompanhe aqui as novidades, tá? Cheirinho no sovaco para vocês. Fiquem com Deus. Cheirem sovacos que faz bem para a saúde. Cheiro. Tchau.